Queridos, é o seguinte, hoje a gente vai falar da banca FUMARC. Separei então aqui, faço sempre aquela análise, né, pra gente separar o que mais cai nessa banca e conseguir direcionar também pra gente estudar como que ela cobra. É uma banca mais fácil, mais difícil? Então o que a gente pode ver, ó? Separei aqui com uma análise quantitativa, né, em quantidade mesmo, do que mais caiu nas últimas provas. E o primeiro tópico foi parodontia. Então, tanto diagnóstico, fase de tratamento, exame, retalho de cirurgia de pério, tudo isso apareceu nas últimas provas. Então, coloquei como primeiro. E em segundo, também entraria aí cardiologia e flúor. Daí tudo, diagnóstico, dentística, eu nem quantifiquei aqui junto, né? Mas caiu a ART também, medidas de flúor, concentração, indicação, bem detalhadinho, então precisei com isso na ponta da língua. O terceiro, biossegurança. Isso daí não é um tema tão comum de aparecer aí no top 3 das bancas, mas apareceu na FUMARC. Então, desde conceitos, desinfecção, lavagem das mãos, esterilização, principalmente foi o que mais cobrou. E eu até trouxe uma questãozinha aqui mais chatinha, que é daqueles métodos de monitoramento da esterilização para a gente conseguir revisar, tá? Então, acho que vai ajudar bastante. Coloquei como quarto aqui prótese e eu coloquei um asterisco porque em uma prova, na que teve do ALMG no ano passado, caiu bastante, mas foi algo meio fora do convencional, né? Então, eu até coloquei um asterisco porque mesmo quando eu falo tudo isso aqui pra vocês, nossa, isso daqui é o que mais cai, sempre quem manda mais é o seu edital. Então, é importante você olhar lá, ah, beleza, mas no meu edital tem prótese? Ah, mas no meu edital só tem saúde pública. Daí você tem que direcionar para aquilo, né? Então isso é uma análise geral, mas sempre tenta aplicar aí para o seu edital, certo? E coloquei também saúde pública. Então saúde pública geralmente aparece até como um tópico, uma disciplina separada, mas também mesmo quando cai como uma disciplina separada, aparece também conteúdo específico. E da parte de saúde pública, os pontos mais importantes foram Humaniza SUS, então teve uma prova que caiu 4 questões de Humaniza SUS, uma coisa assim, foi bastante mesmo, 80, 80, 81, 42, e Constituição sempre cai. Então não dá para ir para a prova sem estar com isso na ponta da língua, certo? Então o que eu separei aqui pra gente? A gente vai fazer 3 questões aqui de saúde pública, aproveitar e revisar esses 3 pontos mais importantes, e vamos fazer aqui também 3 questões desses primeiros tópicos, ok? Vamos começar com as de saúde pública, então. Ó, nessa primeira, falava assim, sobre a Lei 81/42, é correto afirmar exceto. Então, ele quer saber o que é incorreto. Ele falava, a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com representação exclusiva dos gestores para avaliar a situação de saúde. E aí, essa primeira aqui, tá correto? Então, vamos relembrar, né? O que 81/42 fala pra gente? A gente vai ter 2 instâncias colegiadas, de fato. Vai ter a conferência e vai ter o conselho. Geralmente, ele tenta confundir a gente com um e com o outro, aquele ele nem tentou. Mas vamos relembrar rapidinho, né? O conselho, então, seria aquele que a gente pode fazer quantos a gente quiser no período. Então, a gente fala que ele é permanente, deliberativo, porque ele toma decisão, mas permanente, porque a gente não pode retirar, mas isso é um assunto do dia a dia, né? Então, tem algum problema ali, ele vai resolver aquilo e bolar alguma estratégia. A gente pode fazer quantos a gente quiser. Diferente da conferência. A conferência a gente vai fazer a cada 4 anos, então aqui tá corretinho. E aí a ideia é avaliar um ponto mais macro, né? Para tentar bolar diretrizes aí de um ponto de vista mais macro. Algo importante é que ele fala aqui, né? Que vai ser em todos os níveis correspondentes. Ou seja, a gente tem conselho a nível municipal, estadual e nacional. Conferência, a gente tem municipal, estadual e nacional também. E os dois sempre vão... A composição dele é paritária. Por quê? São aquelas instâncias que vão dar voz para a população, lembra, né? Que elas que vão fazer a participação social de uma forma efetiva de fato. Se a gente precisa dar voz para a população, pelo menos metade, pelo menos não, é metade ponto. Tem que ser a população participando. Então, como que a gente fala? Que vai ser, é paritário. 50% vai ser de usuários, nos dois, e os outros 50% vai dividir. Gestores, 25%, trabalhadores da saúde, 25%. Se tiver prestador de serviço,
contratado ali entraria junto com os representantes do governo, com os gestores. É isso. Sempre vai ter que ter esses três participando de uma forma conjunta, né? Então aqui, deixa eu só apagar o que eu rabisquei. Se ele falava aqui pra gente, a conferência vai se reunir a cada 4 anos, ok. Com representação exclusiva dos gestores, errou, né? A ideia é dar voz para a população, ela precisa participar. Vamos ver o B. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Isso daqui é algo que é importante vocês terem atenção para a FUMARC. Geralmente eles vão colocar uma questão que vai colocar aqui, esse cantinho, sempre que a gente pega a legislação dessa forma, aqui no cantinho ele vai falar pra gente resumir do que a legislação vai falar. E na prova geralmente vai aparecer uma questão assim. Eles vão colocar um texto e colocar dentro das opções do que dispõe aquela lei. E a 8142 vai falar de duas coisas importantes pra gente, ó. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Como que ela vai falar disso? Colocando ali as instâncias colegiadas, colocando conselho e conferência para ter a participação social. E o outro ponto é aqui, ó, sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Então, 8142 fala sobre a participação social e também sobre o ponto de vista financeiro. Essa é aquela lei que vai falar pra gente, olha, para receber recurso, você precisa seguir alguns critérios. Tem que ter o fundo de saúde, tem que ter o relatório dos recursos. Lembra? Se não lembra, tem uma aula também no YouTube falando de tudo isso, da 8142. Tá bem explicadinho lá, tá? E aí eu acho que vale a pena ver. Então, não pode ir para a FUMARC sem saber o nome da lei e o que tá aqui no cantinho. Aqui falava pra gente, então, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS? Correto. OC. Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Correto também. E na D, o SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 2 instâncias colegiadas. Isso aparece pra gente no primeiro artigo aqui, ele já vai falar isso pra gente. Que a gente vai ter as 2 instâncias colegiadas. Quais? Conselho e conferência. E ele coloca aqui também. Vai ser em cada esfera. Porque é aquilo que a gente já falou. Vai ter uma a nível nacional, estadual e municipal. Os 2. E algo interessante é que ele ainda coloca assim, ó, sem prejuízo do poder legislativo. Por que ele fala isso, né? Porque, por mais que a gente tenha essas instâncias que vão ter são deliberativas, né? Elas tomam uma decisão de fato. Elas não têm poder de criar lei. Porque se a gente fizesse isso, a gente quebra o poder legislativo, né? A gente faz uma função que na verdade é deles. Então não pode ter prejuízo de função. Então não tem poder de criar lei. Mas toma decisões, pode fazer estratégias, certo? Então essa daqui corretinho também. Errado então seria A. Vamos para a próxima. Essa daqui da Política Nacional de Humanização. Falava assim. A Política Nacional de Humanização, como um movimento de mudança dos modelos de atenção e gestão, possui 3 princípios, a partir dos quais se desdobra enquanto política pública de saúde, exceto. Então, a gente teria que marcar aqui o que não é. Vamos ver os princípios juntinhos e depois a gente volta aqui. Para pensar na política de humanização, a política de humanização é a política mais fofinha que a gente tem no SUS. É aquela que pensa no acolher, em que todo mundo tem importância, e é com essa filosofia que você tem que ir para a prova. Lembra, a política mais fofinha do Brasil. Sabe aquele chocolate da caixa de bombom da Nestlé? Aquele Lolo que tá sempre escrito assim, ó, o chocolate mais fofinho da Nestlé. É tipo esse chocolate, que inclusive é meu chocolate preferido da caixa, gente. Rumo briga por esse chocolate da caixa. Enfim, vocês vão lembrar então que a política da humanização vai ser a mais fofinha. Justamente por isso. É aquela que é mais sensível. Vai com essa filosofia que vai dar certo. E aí a gente tem 3 princípios base. Para lembrar deles, lembra de TIP, que aí tem as vogais, ó. Então lembra de T e P, que não tem erro. Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão e protagonismo. Quando eu falar de protagonismo, vai vir com os coleguinhas aqui junto, né? Corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. A ideia aqui do transversalidade é o seguinte, se eu falo para vocês, ó, a
Nossa hierarquia aqui, ó, é vertical. A gente pensaria em algo reto, né? Ou seja, tem alguém aqui acima de mim e a gente tem uma hierarquia de fato. Agora, quando a gente pensar no transversal, lembra disso que vai ficar bem fácil. Então, não é vertical, é todo mundo no mesmo nível. Ele coloca todo mundo como se fosse realmente sem hierarquia. E isso vai desde relação profissional-paciente, entre os profissionais, os gestores, porque a filosofia aqui é todo mundo importa. Todo mundo é importante para que a gente tenha saúde. Então ele vai falar pra gente, ó, vai transformar as relações de trabalho com o aumento do contato e comunicação entre as pessoas. E dessa forma, se a gente coloca todo mundo conversando em conjunto, a gente quebra aquele isolamento onde ficava lá o médico na salinha dele, o dentista na salinha dele, o paciente só entrava na consulta, ouvia e vazava, não tinha o poder ali também, que a gente vai falar do protagonismo, de ter o seu papel na comunidade também. Então aqui a gente quebra isso. Além disso, também a comunicação entre as diferentes especialidades. Porque se a gente trabalha todo mundo em conjunto, isso vai combinar também no melhor atendimento, numa melhor experiência, né, com o paciente. A gente vê ele como um todo. Então lembra disso, transversalidade, né? Todo mundo transversal, todo mundo numa relação contínua. Agora aqui, indissociabilidade entre atenção e gestão. O que você tem que pensar é que mais ou menos ele falou assim, ó, no papel tá acontecendo, mas na atenção de fato não. Então o que tá de errado? Eles entenderam que o quê? Não adianta fazer a política sem mudar quem tá na atenção. E sem quem tá na atenção, mudar a gestão. Como assim, né? Então tanto o usuário quanto o trabalhador, eles têm que participar do processo de gestão. Porque no fim, basicamente, seria a gente pensar, quem está lá na cadeira fazendo a gestão, às vezes nem sabe o que precisa lá, de fato, no nível de atenção. Quem sabe? Quem está passando por lá, que é o usuário e o profissional. Então, olha, ele vai falar, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer a gestão do serviço da rede de SUS e participar da tomada de decisão. Então, eles precisam entender como vai funcionar essa gestão e também participar das decisões. É isso. Então, pensar atenção e gestão juntinho. E aqui, ó, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Esses daqui também já vão fazer isso, né? Quando a gente fala aqui das várias especialidades em conjunto, a gente já aumenta a corresponsabilidade. Todo mundo é responsável por aquele indivíduo. Inclusive, aquele indivíduo é responsável por ele também. Ele é responsável pela comunidade. Entende? Então, a gente divide essa responsabilidade. E aqui também a gente já melhora o protagonismo. Por quê? Porque a gente estava falando que todo mundo é importante. Essa é a filosofia que a gente tem que pensar neste ponto dos princípios, né? Então, mudança na gestão e atenção é mais concreta com o aumento da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidade. Então, para a gente ter essas mudanças que ele quer aqui de fato, a gente tem que aumentar a autonomia, tanto do indivíduo, ter mais voz, ter até tomadas de decisões mais assertivas para a sua saúde, para a saúde da comunidade, ter voz para tomar decisões também. E também ele fala aqui, ó, para ter vontade, aumentar a vontade das pessoas envolvidas. Porque se a gente está falando que precisa ter vínculo, que todo mundo é importante, essa pessoa logicamente tem que estar motivada e tem que estar na mesma filosofia. E aqui ainda ele fala assim, e essa frase gosta de cair, não na FUMARC, não vi na FUMARC cair ainda, mas em outras provas gosta de cair. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens, todo mundo participa do processo. Então, o SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva a sua atuação na produção de saúde. Ou seja, política mais fofinha do Brasil, né? Então aqui, se a gente tem que pensar no TIP, qual que é a resposta certa, né? Qual que é o exceto aqui? Então aqui, comando único. A gente até pode pensar que no SUS, a gente pode ver isso. Como assim, né? Se a gente fala que tem a descentralização, como um dos princípios e diretrizes do SUS, onde a gente divide o poder para cada esfera de governo, e cada esfera de governo vai ter uma direção única, né? Mas veja, aqui é outra parte da lei, né? Não está falando da Política Nacional de Humanização, não está falando do Humaniza SUS, então não poderia ser. Ok? Aqui ele vai. A filosofia do Humaniza SUS é todo mundo participando das decisões. Então não. Indissociabilidade entre a atenção e a gestão
É o I, correto. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Seria o P, correto. E a transversalidade é o T. Então, aqui certinho. Resposta A. Mais uma. Aqui para caber, as questões da FUMARC, elas são questões mais bem elaboradas, assim, maiorzinhas e tal. É uma prova um pouquinho mais cansativa, né? Tem que ir com essa ideia também para a prova. E aqui, para caber na TV, eu tirei o enunciado, tá? Então, eu tirei o enunciado lá com textão e depois vim aqui. Então, ele quer saber qual que é a verdadeira. Na A, ele fala, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doença e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E aí? Aqui ele está tirando tudo da 80-80. Então, lá no 80-80 vai falar isso pra gente, ó. Ele vai falar pra gente, ó, saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Mas é um dever do Estado como? Porque se a gente não coloca como que o Estado vai oferecer, fica tudo meio aberto, né? Ué, o Estado vai garantir que ninguém vai ficar doente? Não, ele não pode fazer isso. Mas ele pode falar o que ele vai fazer. E aí a gente tem que pensar em 2 pontos, ó. O dever do Estado de garantir a saúde vai ser como? Fazendo políticas, então tanto formulação e execução de políticas econômicas e sociais. E aí, gosto de lembrar com vocês, por que políticas econômicas e sociais? Econômicas, porque a gente vai ter que financiar isso, né? E sociais também, porque a gente pensa na saúde como completo bem-estar físico, psicossocial, né? Então tem que ter tudo junto ali para conseguir ter saúde. Ele tem que ter um transporte bom, um trabalho bom, um lazer bom. Não é só ir lá e ter vacina, por exemplo. Então tem todo esse conjunto. Então seria fazer essas políticas. Mas só fazer as políticas? Não, porque tem que ter também a parte assistencial. Então o objetivo dessas políticas é reduzir risco de doença e outros agravos, e ainda vai ter que ter ali condições para assegurar acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação de saúde. Então, o que ele colocou ali para a gente está certinho. Eu já vou aproveitar e ler com vocês o inciso 2º aqui também, porque vai aparecer no restante. Então, por mais que ele falou aqui para a gente, é um dever do Estado. Ele não tira das nossas costas também, a gente como cidadão, não tira das nossas costas o nosso papel. Porque senão, é aquele exemplo que eu sempre faço, mas vocês vão lembrar. Se ele falasse assim, ó, é responsável do Estado e ponto e acabou, se meu marido ficasse doente, estivesse enchendo meu saco um pouquinho a mais, eu ia lá na porta do SUS e falava assim, vai que o filho é teu, porque é seu papel cuidar dele. Não, mas não é assim, porque o dever do Estado não exclui o nosso dever, como cidadão também. Então ele vai falar aqui, o dever do Estado não exclui o dever, né, das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Então, não posso ir lá na porta e falar assim, jogar meu marido lá, porque eu tenho meu dever também como pessoa, como família e tal. Então lembrem disso. Vamos voltar aqui. Então, aqui ele falou tudo certinho, né? O dever do Estado vai vir como 2 formas, né? Formular as políticas que ele colocou aqui para reduzir risco de doença e outros agravos e ainda ter condições para ter o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação. E tenha atenção aqui, né? Porque a gente tem que pensar na saúde integral. Se ele falar que é só recuperação da saúde, tá incompleto, né? Então tenha atenção que tem que ser os 3. Essa aqui então tá certinho. Vamos ver a B. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas exclusivas de saúde que visem a redução de riscos de doença e outros agravos. É só política exclusiva de saúde? Veja, ele fala aqui pra gente, né? Econômica e social. E além disso, ainda teria que ter a parte assistencial ali, né? Para proteção, recuperação e tudo mais. Então aqui, incorreto. Tenha sempre atenção com esses exclusivos, né? Apenas. Sempre tem que ligar o radar. Na C, o dever do Estado é do Estado. E, portanto, exclui das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. Não, a gente já falou. O dever do Estado não exclui o das pessoas.
Cuidado com essas palavras, né? Então, não exclui. A gente ainda continua com o nosso papel social, nosso papel como família, como pessoa, tudo mais. E na D ele fala, os níveis de saúde não servem, cuidado com não servem para expressar a organização social e econômica do país. Veja, se a gente sabe que a saúde é o completo bem-estar físico, psicossocial, se a gente tem um país muito saudável, mostra pra gente que tá tudo correndo bem. Essas pessoas estão tendo uma condição de segurança adequada, de lazer adequada, financeira adequada, além da gente pensar na saúde. Então ela representa sim. E lá no 8080 ele fala pra gente, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes condicionantes, tudo isso que a gente já falou, né? Entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais. Ou seja, se a gente sabe que a saúde do país é uma porcaria, é um reflexo de tudo isso aqui. Se a saúde está indo bem, é um reflexo que tudo isso está acontecendo bem também. Então ele expressa sim o nível de organização do país. Então aqui está errado, aqui a gente já falou que estava errado, então a gente ficou com a alternativa A como correta. Ok? Vamos para as específicas agora? Tirei aqui também o enunciado. Algo interessante também da FUMARC é que ela fez prova de tribunal, né? Fez da LMG, então são questões mais bem elaboradas. E isso também mostra pra gente que é uma banca séria, né? E vamos começar com o Pério. Peguei uma questão mais detalhadinha, pra gente conseguir discutir bastante. E normalmente vai aparecer assim, ó, com bastante texto, né? Com bastante alternativa, e isso já torna a questão mais difícil também. Tirei o enunciado porque não cabia. Na primeira, pseudobolsas podem estar presentes em dentes com perda de inserção e aumento significativo da profundidade de sondagem. Ó, vamos lá. O que o nome tá falando? Pseudobolsa, uma bolsa falsa. Se a gente tiver profundidade de sondagem e tiver perda de inserção, é uma bolsa verdadeira. Peguei um pedacinho do Carranza, só pra gente cravar aqui. Ele fala pra gente que a gente pode ter bolsa gengival, que seria a pseudobolsa. É uma bolsa falsa. Na verdade, o que a gente teve inflamação, aumentou o tecido gengival, e aí, quando a gente faz a profundidade de sondagem, a gente vai ter uma profundidade de sondagem alta. Mas não quer dizer que teve perda de inserção, porque não teve a destruição ali da região do periodonto de fato, né? Então ali é falso. Vamos ver se eu consigo desenhar. Ai, dente. E aqui a gengivinha em cima, certo? Quando a gente fizer a profundidade de sondagem, pode vir ali aparecer 5, por exemplo. Mas por quê? Ele tá com 3 de aumento gengival. Não significa que é perda de inserção. Lá embaixo, se a gengiva estivesse na posição correta, se estivesse na junção semente-esmalte ali, a gente teria 2 de profundidade de sondagem. Então é uma bolsa falsa. Agora, quando ele fala de bolsa periodontal mesmo, daí sim teria a destruição dos tecidos periodontais de suporte. Ou seja, se ele está falando aqui que teria aumento significativo da profundidade de sondagem e perda de inserção, não é pseudobolsa, é bolsa verdadeira. Pseudobolsa é aumento de volume e profundidade de sondagem, mas não tem perda de... Opa! Vamos de novo. Então, tem aumento de volume do tecido, edema no tecido, tem aumento da profundidade de sondagem, mas não perdeu inserção, tá? Então, o periodonto continua íntegro. Na 2, o diagnóstico de gengivite geralmente caracteriza lesões que atingem o periodonto de inserção até, no máximo, o terço cervical das raízes. Gengivite tem destruição de periodonto? Tem perda de inserção? Não, né? Então até peguei um pedacinho aqui da nova classificação, só pra gente fixar. Gengivite de periodonto saudável, o que a gente vai ver ali? Profundidade de sondagem menor ou igual a 3, tem sangramento, mas não tem perda de inserção. Então se ele tá falando aqui ó, que geralmente vai ter lesão no periodonto até no máximo terço cervical da raiz, não tem lesão. Os tecidos ali continuam íntegros, né? Até 3 de profundidade de sondagem. Até aqui tudo bem? Qualquer coisa vai fazendo perguntinha aí. Na 3, a periodontite é caracterizada como um processo inflamatório de origem infecciosa modificada
por fatores de ordem sistêmica e ambiental. E aí? Verdade ou mentira? É verdade, né? Aqui o que a gente teria que pensar é que a gente tem fatores sistêmicos que vão influenciar a parodontite. Então, por exemplo, diabetes, né? É um fator importante. E aqui com fatores ambientais, a gente teria que pensar nos fatores externos. Por exemplo, tabagismo. Peguei um pedacinho também do Carranza. Deixa eu apagar aqui pra gente ver juntos. Então, ele separa pra gente fatores sistêmicos, como a diabetes, né? Diminuição de neutrófilos, diminuição da resistência, mais destruição do colágeno, menor produção de colágeno, menor reparo e tudo mais. Coloca também a infecção por HIV, também tem diminuição da resposta imunológica, mas veja, de dentro para fora, né? E ainda ele coloca fatores locais, fatores que têm retenção de biofilme, uma restauração mal polida, uma sobreextensão de uma restauração, né? Então tudo isso seria fator predisponente, e ele coloca aqui fatores ambientais, que seria então o externo. Daí, como exemplo, ele coloca o cigarro e o estresse também, porque o estresse está vindo de fora, ok? Então aqui, correto. Então tem tanto influência infecciosa, já que a gente tem micro-organismos envolvidos, micro-organismos do biofilme, tem os dois fatores. Então aqui, a 3, correto. Na 4, o tabagismo e a desnutrição aumentam o risco de desenvolvimento da gengivite ulcerativa necrosante. AGUM. Correto? Correto. E aí, para lembrar, é só lembrar que as doenças necrosantes são aquelas que eram chamadas de boca de trincheira, né? Que aconteciam muito nos soldados no período da guerra. Então, é só lembrar o que aquele povo estava passando. E aí, a gente lembra dos fatores de risco aqui também. Então, mais uma vez, tirei um pedacinho do Carranza. Ele fala pra gente, ó, como fator para GUM, higiene deficiente, doença periodontal pré-existente, tabagismo, infecções virais, estado de imunocomprometimento, estresse, desnutrição. Então, lembra do período da guerra, que vocês vão conseguir lembrar aqui facilmente. Tabagismo, sim. Sim. Desnutrição, sim. Sim. Então, aqui a gente vai ver 1 errado, 2 errado, que era da gengivite, 3 certo, 4 certo. Então, alternativa E, aqui embaixo. Então, vamos lá. Agora, essa daqui de método de controle da esterilização. Eu vou revisar com vocês primeiro e depois a gente volta para responder junto. Quando a gente pensa em controle da esterilização, tem 3 formas de a gente fazer controle. Controle físico, químico e biológico. O que é o físico? É só a gente olhar e ver se a autoclave está funcionando de uma forma adequada. Então, se a gente olha lá, que atingiu a temperatura adequada, atingiu a pressão adequada e ficou o tempo que devia no ciclo, aquilo a gente está avaliando um processo físico. Não está fazendo nenhum teste, tá? E geralmente eles confundem isso na prova. Então, não faz nenhum tipo de teste. É só ver com os parâmetros da própria autoclave e ver se está funcionando certinho. Agora, quando a gente tem algo químico, lembra do nome, pelo amor de Jesus. É só químico. Ele não consegue mostrar, da mesma forma que aqui, não consegue mostrar pra gente que houve a esterilização de fato, que matou o micro-organismo de fato. Isso ele não consegue falar. Ele só consegue falar pra gente, olha, atingiu determinada temperatura, tempo, ou teve vapor saturado sim. Então, por exemplo, né, essas fitinhas que a gente tem, a fita zebrada, ela mostra pra gente que atingiu a temperatura e ponto. Ou seja, se atingiu a temperatura, né, chegou lá nos 132 graus, por exemplo, ela vai pintar. Se ficou meio segundo, ou se ficou o tempo correto, a gente já não sabe. Tem outros que ele precisa ficar um tempo correto, então ele avalia tanto a temperatura quanto o tempo para conseguir marcar. E aí, a gente tem esses dois. E tem ainda do vapor saturado, que também apareceria pra gente como aquele papelzinho, sabe? Que a gente coloca dentro do envelope. O que a gente tem na bordinha do grau também de esterilização, que muda de cor, também é químico. Ou seja, o que a gente vai ver em todos eles? Mudou a coloração. Então é algo que a gente vai ter algum material que é impregnado de uma substância química que vai mudar de cor quando atingir algum parâmetro. Algum desses aqui. Agora, biológico, sim. Biológico é bicho. Ponto. Então, a gente tem esporos dentro
da ampola, né? E esse é o único que mostra pra gente se a esterilização aconteceu de uma forma correta. Esses mostram que atingiu os parâmetros, né? Esse daqui mostra que atingiu o valor que deveria. Esse daqui mostra que ficou dando tempo que precisava. Mostra pra gente que o papel foi esterilizado até pra gente poder guardar e comprovar que aquilo passou pela esterilização. Mas o que mostra pra gente se funcionou a esterilização mesmo, se matou esporos e outros micro-organismos, é só o biológico. Então aqui a gente já falou, né, impregnado de substância química, e o biológico aí tem esporos bacterianos. Esses sim asseguram que foi capaz de inativar o micro-organismo. Então vamos lá, o que ele quer saber? Qual que é o correto? O monitoramento físico é alcançado pelo termômetro e pelo manômetro e garante a eficiência da esterilização pelo calor úmido sob pressão. O físico, de fato, é a gente olhar lá no termômetro e no negocinho de pressão lá para ver se atingiu o correto. Mas ele garante que houve esterilização? Não, ele garante pra gente que chegou na temperatura, que chegou na pressão que deveria. Mas ele não consegue garantir que de fato houve esterilização, que matou o micro-organismo. Não consegue. Na B, o monitoramento biológico compreende a detecção da morte ou não de esporos bacterianos após serem submetidos ao processo de autoclavação. Agora sim, o único que consegue comprovar se de fato teve morte de micro-organismo é o biológico. Lembrem disso. Se teve morte de micro-organismo, só o biológico. Então essa estaria correto. Vamos ver o restante. Na C, o termômetro e o manômetro registram temperatura e pressão reais. Calma que bateu a luz da... reais durante o ciclo de autoclavação. Por isso, são métodos únicos empregados no monitoramento da eficiência desses processos para a esterilização. Então tá falando assim, ó, olha lá a pressão e a temperatura, mostra o que está acontecendo real. São os únicos métodos? Errado. Porque são métodos físicos, a gente ainda tem o químico e o biológico, sendo que o biológico é que de fato vai mostrar pra gente a eficiência. Então vamos rabiscar aqui. E o D. Os indicadores químicos são compostos por tiras impregnadas por micro-organismos que, quando submetidas ao calor, são eliminados e alteram a coloração dessas tiras. O químico são tiras impregnadas por substâncias químicas, não tem micro-organismo, só tem micro-organismo no biológico. Então este está errado também, a correta seria a B, certo? Vamos para a última. Uma de flúor, hein? Essa também do TRT, tirei o enunciado e aqui a gente tem que marcar quais estão corretas. No primeiro ele fala assim, todos os métodos de uso de fluoreto são eficazes na prevenção da cárie dentária, o que indica a necessidade de utilizar o flúor independente do meio de utilização. E aí? Essas daqui vocês acham que é correto ou não? Tem alguma forma de usar o flúor que não é indicada? E aí teve sim e não. Ó, vocês conhecem esse documento? Se não conhece, casa com ele, que é o Guia do Fluoreto. Textinho gostosinho de ler, gente, tipo, muito fácil, e a maioria das provas cobra daqui. Tá tudo explicadinho, ele explica mecanismo de ação do flúor, indicação. Aqui, só com ele, a gente já responderia tudo. A pegadinha foi o seguinte, a gente tem o flúor como suplemento. Peraí, passou o barulho. A gente tem o flúor como suplemento, e esse seria o flúor que a gente não indicaria, né? Então o que ele tá falando aqui, ó, não importa como que vai utilizar, o importante é utilizar, ponto e acabou. Lá ele fala pra gente que antes eles pensavam que faria sentido indicar suplemento de flúor quando não tinha água fluoretada no local, porque eles pensavam que a gente precisava de um efeito sistêmico. Mas depois a gente viu que na verdade a gente só precisa ter o flúor presente na cavidade oral. E ponto e acabou. E aí, considerando que a gente tem um monte de método tópico para utilizar, não faz sentido a suplementação, né? Então, aqui ele fala pra gente, considerando que o flúor age quando está presente na cavidade bucal, não faria sentido. Então, a indicação de comprimidos de fluoretados para alcançar um efeito sistêmico, que nada mais é do que manter o flúor em concentração ali na saliva,
parece ser irrelevante. Depois ele até fala pra gente, ó, na indicação do suplemento de flúor, ele fala que mesmo no período pré-natal ali, numa gestante que não tem água fluoretada, não faz sentido a suplementação, né? Porque só ajudaria ali a mineralização dos dentes que acontecem durante a vida intrauterina, é só os descidos, né? Então não faria sentido. Tem outras fontes ali de flúor, até da alimentação, e não tem comprovação científica. Então não vai ser indicado. Então, por falta de evidência científica, não há indicação de suplemento de flúor pré-natal. Suplemento de flúor pós-natal tem indicação limitada e não é contraindicada como uma medida coletiva de saúde pública. Tá? Então, aqui era essa a pegadinha. Seria pensando que a gente não vai indicar ele na forma de suplemento. Na 2, a ação preventiva do flúor na água de abastecimento é devido ao aumento da concentração do fluoreto na saliva. E aí? Agora sim é verdade, né? Então, algo que é muito confundido é pensar numa forma de administração ali tópica e sistêmica, mas tudo que a gente quer de fato é uma ação tópica, independente se a gente está usando o flúor como sistêmico ou tópico. E como que ele vai ter um efeito tópico, né? Mesmo utilizando ele de uma forma sistêmica. É porque o flúor vai ser absorvido, depois ele vai ser eliminado, e no momento que ele é eliminado pela saliva, ele volta a tocar os dentes e tem o efeito tópico. Então, todos os métodos preventivos, baseados na utilização de flúor, promovem um aumento da sua concentração na cavidade bucal para interferir no processo de desmineralização e remineralização, independente se está usando de forma sistêmica ou tópica. Então, tanto faz se a gente está usando tópico ou sistêmico, ele vai ter esse efeito tópico, né? Porque ele vai aumentar a concentração ali na região, na saliva. Então, aqui, correto. Na 3, os dentifrícios fluoretados são considerados o meio mais racional de utilização de fluoreto, pois está associado à remoção mecânica pela escova dental. Perfeito, né? Então, a gente usa aqui duas coisas maravilhosas. Remove biofilme de uma forma mecânica, quando a gente usa o dentifrício fluoretado. E o outro ponto é que você leva o flúor ali constante na cavidade oral. Então, ele vai conseguir agir. A superfície que ficou limpa já vai agir ali direitinho com o flúor. Vai ficar com aquela concentração ali mantida por uns 40 minutos. E ainda, se ficou um restinho de biofilme, ele ainda consegue pegar ali o fluoreto e agir como se fosse um reservatório. Então, o melhor método acaba sendo dentifrício, né? Então, aqui correto também. E a 4, ele até ajudou a gente, porque se a gente passasse na pegadinha aqui do começo, aqui embaixo ele ia relembrar a gente que existe o método de suplementação com flúor. Daí a gente já ia lembrar que não são todos que estão recomendados, ó. O uso de suplemento de flúor é indicado, especialmente em regiões sem água fluoretada, pois sua ação na prevenção de cárie é de efeito sistêmico. O efeito, na verdade, que ele quer é aumento da concentração na saliva. Então, no fim, ele quer um efeito tópico. Então, ele é indicado? Não é indicado. E aí, a gente vai lembrar que a 1 está errada também. Então, aqui, 2 e 3 corretas. Alternativa D. Queridos, então era isso que eu separei para vocês da FUMARC. E lembrando que essa, na verdade, é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Então, toda segunda-feira, às 8 horas, eu entro ao vivo fazendo alguma aula que os próprios seguidores escolhem. Então, se você não tá lá, você tá perdendo. No @dentista.concursar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar aqui, que eu fico sempre muito feliz, e se inscreve, porque toda semana tem um vídeo novo, tenho certeza que você não vai querer perder. E se você quer ainda mais aulas como essa, eu tenho meu curso completo também, que é o Método Odontopódio. A gente tem aulas completas de odonto, saúde pública, legislação, português, redação, tudo num só curso. Tem resolução de provas, onde eu pego todas as questões de uma prova de odonto e saúde pública e respondo com vocês em vídeo. Tem um montão de resolução lá, mais de 120 bancas diferentes, e além disso tem planejamento específico. Se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui da minha bio. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.